Glória a Deus. E aconteceu que, quase 8 dias depois destas coisas, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se por aqueles dias, não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Glória a Deus. Veja só, um texto muito conhecido, mas muito comovente também. É a continuação das instruções do Senhor Jesus. Estava chegando próximo do dia da sua morte. Faltavam poucos dias. E Jesus instrui os seus discípulos com muita intensidade nos últimos dias. Dá tarefas aos discípulos e reparte os discípulos, envia os discípulos. E o evangelista vem desde o versículo 1, falando da missão que ele dá aos 12 e as instruções também. Jesus tinha um costume maravilhoso. O sistema que Jesus ensinava, todos nós devemos adotar para as nossas vidas práticas do dia a dia. Ele ensinava num contexto verbal e teórico, mas também na prática. E Jesus estava sempre ensinando os discípulos. Quando chegou ali no versículo 10, ele faz a primeira multiplicação dos pães, o primeiro milagre da multiplicação dos pães. E depois, na confissão de Pedro, quando ele pergunta aos discípulos: quem dizia os homens ser o Filho do Homem? Uns dizem Elias, outros dizem Jeremias, outros dizem que é um dos profetas, e assim por diante. Mas vós, quem dizes que eu sou? Naquela hora, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Glória a Deus. Jesus está ensinando os discípulos. Do versículo 23 até o 27, discípulos não falam mais, só Jesus falou. Esta foi uma grande conversa que ele teve com os discípulos ali. E depois ele dá uma parada. 8 dias depois, diz aqui, versículo 28, quase 8 dias depois. Então ele estava encerrando aquela primeira parte, dando os ensinamentos num contexto mais teórico. E agora ele dá uma pausa para ensinar a prática para os seus discípulos. Estava observando aqui como a gente aprende com Jesus. Há sempre um tempo entre a teoria e a prática. Jesus vai falando, vai ensinando, vai falando, e ele dá o tempo para a gente praticar. A gente precisa não ser somente um ouvinte da palavra, mas um praticante da palavra. Jesus ensina, e depois ele também quer que coloque em prática. Num dos textos anteriores, nós vamos encontrar Jesus orando sozinho, no mesmo capítulo. Agora, no versículo 28, veja o versículo 28, que diz:
Quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo Pedro, Tiago e João, subiu ao monte a orar. Nós podemos pensar nas pessoas que estão aqui nesse texto. Pedro, Tiago e João eram os homens de maior confiança de Jesus entre os 12 apóstolos. Alguns dos discípulos existia momento que não estavam juntos, mas esses três sempre estavam com Jesus. Eram os mais chegados. E alguém disse que estes formavam o núcleo da igreja. Eram os principais, Pedro, Tiago e João. O núcleo da igreja. Por que ele convida eles? Para orar. Ele leva eles para a oração, porque eles eram colunas, seriam mestres, ensinadores, pregadores. Eles iriam dar continuidade ao ministério do Senhor Jesus, eles fariam proezas no nome do Senhor Jesus, e por essa razão Jesus queria levá-los a descobrir o mistério da bênção, a descobrir o segredo da vitória, o segredo do poder, o segredo da graça, o segredo da autoridade. Eles iam atuar no ministério, mas precisavam estar tremendamente preparados, porque eles eram as colunas da igreja, considerados os mais fortes, os mais experientes. E Jesus sempre vai cobrar mais daqueles que Ele mais abençoar. A quem mais é dado, mais será requerido, mais será exigido. Se Deus exige mais de mim, ou do irmão, ou da irmã, é porque Ele tem coisas maiores. Para carregar 5 quilos, não precisa muita preparação física. Para levar 20 quilos, precisa um pouco mais. Mas para carregar um saco de cimento, precisa já ter bastante força. E digam isso os construtores que têm o braço de ferro, que pega um saco de cimento e ergue. Mas não dá para colocar uma carreta de cimento em cima de ninguém. É de bolsa em bolsa. Mas é a preparação para o ministério. É o forjamento do Senhor Jesus nas nossas vidas, nos levando para a oração em primeiro lugar. Eu não vi ninguém se dar bem na vida espiritual, se dar bem no ministério, seja professor, seja cantor, seja pregador, seja pastor, tenha a função que tiver. Se ele exerce o ministério, o primeiro segredo da sua vida é ir para a oração. E Jesus não só mandou, ele ia sozinho, e aqui ele levou-os. Diz o versículo aqui: tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu ao monte a orar. Por que orar? Porque ele tinha um projeto definido, grande, forte, pesado para esses homens. Jesus quer levar as colunas para a oração, ou formar colunas na oração. Jesus quer formar gente forte na igreja, na oração. Ele quis levar aqueles que eram os mais amados, os mais queridos, os que estavam mais perto, os que estavam mais junto. Ele quer nós também, que estamos juntinho com Ele, que estamos junto com Ele, que Ele deu para nós muita bênção, que Ele nos deu privilégios, que Ele nos chamou, Ele nos salvou, e Ele quer nos levar, então, em primeiro lugar, para a oração. Teoricamente falando, a maioria de nós, dos irmãos, estamos preparados. Nós sabemos, nesse espaço de tempo, de raciocinar, de pensar, de fazer propósito, de pensar no que vai fazer da vida espiritual, o que vai fazer com o talento, o que vai fazer com a sabedoria que Deus deu. Nesse tempo que Jesus dá, logo Ele chega. Agora nós vamos para a oração. Agora nós vamos para o monte e vamos clamar. Nós não sabemos o que Jesus falou, mas Ele poderia ter falado com eles. Vocês lembram a última vez que falei com vocês? As últimas coisas que Ele tinha dito: cada um deles vai à sua cruz. Ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á.
mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem ganhar o mundo todo e perder-se ou prejudicar-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai dos santos anjos. Verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Depois dessas palavras, veja como ele deixou um monte de coisa. Agora ele leva para a oração. Ele quer nos levar para a oração. As pessoas que ele mais amava, ele levou para a oração. Os escolhidos dele, que estavam mais juntos, era uma turma grande, mas ele levou para a oração. Você faz parte desse grupo que Jesus chamou e escolheu, e ele quer levar para a oração, levar para se dobrar para ele, levar para servi-lo de verdade. Veja só, versículo 29, estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. Jesus mudou a aparência na oração, mudou o seu aspecto, seu semblante mudou, sua aparência ficou diferente. Eles foram tomados pela glória de Deus no monte e foram cheios, que houve uma exteriorização da graça, exteriorizaram a espiritualidade. O rosto brilhou e brilhou a roupa também. Brilhou a aparência do rosto e das suas vestes. Veja só que coisa tremenda esse envolvimento de Jesus com os discípulos ali. A oração muda o aspecto da pessoa. A oração muda o rosto da pessoa. Quantas pessoas com semblante triste, abatidos, caídos, alquebrados, passando uma imagem do desdém, do sofrimento, uma imagem da angústia, uma imagem da tristeza, do medo, do terror, mas quando vai para a oração, e o Espírito Santo desce sobre ele, como foi o caso aqui, ele muda a aparência do seu rosto, e tem uma outra expressão facial, de autoridade, de alegria, sorriso, o rosto fica mais bonito, tem um sorriso bonito, os olhos brilham, porque ele exterioriza o que está lá dentro. A alegria dos discípulos do Senhor Jesus foi de dentro para fora. Eles foram buscando, e encheu, e exteriorizou. Glória a Deus. Deus vai encher você, meu irmão, minha irmã. Deus vai nos encher, para nós exteriorizar a graça, exteriorizar a espiritualidade, brilhar o nosso rosto. Que as pessoas olharam para Jesus e viram brilhando o rosto, e brilhando a roupa também. Há uma iluminação diferente para a vida daqueles que se reservam para Deus na oração. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. O rosto e as vestes. Você está brilhando. Você nem nota, mas alguém que convive do seu lado, alguém que se assenta do seu lado do teu trabalho, alguém que fica em pé do seu lado, atrás ou na frente da fila, onde você estiver, e chega perto de você, vê que você é diferente, mesmo que você não diga nada, porque dentro de você tem uma fonte de água viva que salta para a vida eterna, exterioriza a espiritualidade. Porque você pode ter os problemas, ninguém está livre dos problemas. Você pode ter as tuas lutas, mas você tem uma esperança, você tem dentro de você algo diferente, e foi Deus que plantou pelo seu Espírito Santo. Eu estive fazendo um ato de sepultamento, uma cerimônia fúnebre de um moço que morreu afogado no mar, há uns 8, 10 anos atrás aqui na nossa cidade. O menino foi fotografar, filmar na praia, e foi indo, e os redemoinhas pegaram o menino e levaram. E daí eu estava lá fazendo a cerimônia,
e eu escutei a oração da mãe do menino. E eu fiquei muito comovido, porque aquela mulher chorava e orava. E eu estou em pé, aguardando o momento de início da cerimônia, e eu ouvi ela dizer: quem consola o meu coração é o Senhor. Eu tenho esperança que eu vou encontrá-lo lá. Eu não posso me desesperar, porque eu tenho o Senhor comigo. Console o meu coração, tire a dor da minha alma. E conforme essa mulher ia orando, ela ia exteriorizando espiritualidade ao redor dela. E eu notei que todas as pessoas foram parando de chorar. E ela estava já praticamente pregando para todos nós ali. E eu agradeci o meu Senhor, porque alguém que tem Deus na sua vida pode sofrer, mas o desespero não tomará conta da sua vida, porque tem Deus no seu coração, tem Deus na sua alma. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas apareceram mais pessoas. Jesus está ali, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ou a segunda pessoa da Santíssima Trindade, mas estão mais três ali, que é Tiago, Pedro, Tiago e João. Mas no versículo da continuação diz que estavam ali falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias. E no versículo 31 diz: os quais apareceram com glória e falavam da sua morte. E eu fiquei pensando, por que Moisés? Por que Elias? Já está o núcleo da igreja, Pedro, Tiago e João. Já está Jesus, que é a base da igreja. É a pedra angular. É o fundamento. Ele disse: edificarei a minha igreja. Ele é o fundador. Agora aparece Moisés. Moisés foi o grande legislador de Israel. Moisés foi o libertador de Israel. Moisés representava muito, porque ele teve uma experiência grande. Eles estavam no monte, aqui diz que subiu ao monte orar, e eles tinham alguma coisa em comum. Primeiro porque Deus falou com Moisés: sobe ao monte Nebo, mostrou as terras, depois recolheu Moisés. Então no monte, Jesus estava tendo uma experiência. Moisés aparece também no monte, porque Deus falou com ele lá no monte também. Mas Moisés teve algo também em comum com o mestre, porque ele foi o libertador de Israel. Ele foi no Egito buscar o povo escravizado. Deus disse para Moisés: vai lá no Egito, você vai pregar para Faraó, vou endurecer o coração de Faraó, para me mostrar a minha glória, a minha autoridade, o meu poder para Faraó. E na hora certa, depois de cumprir com todas as suas promessas, derramando as pragas e mostrando quem ele era, com braço forte ele arrancou o povo de Israel, não deixou uma pessoa do povo de Israel lá, não deixou nem os animais, nem uma unha, nem uma criança, não deixou ninguém, arrancou todos com braço forte. E Moisés era o libertador de Israel, o missionário mandado por Deus. Agora Jesus, ele veio nesse mundo dar a vida por nós, e ele nos arrancou do Egito do pecado, da escravidão. Lá era Faraó que escravizava, colocava jugo e não ajudava em nada, e cobrava cada vez mais, escravizava. Aqui também Satanás escraviza as pessoas, no vício, na droga, no pecado, fica achatando, apertando para baixo, levando para baixo, puxando para baixo, para humilhar. Mas Jesus veio para desfazer as obras de Satanás e para libertar esse povo, arrancando do pecado, arrancando do vício, arrancando das trevas e trazendo para o seio do seu amor, trazendo para a sua casa, para o templo, para esse lugar de adoração. Isso é coisa maravilhosa. Jesus, o libertador. Eles tinham muitas coisas em comum. Moisés, agora Jesus se transfigura no monte. Moisés também, quando ele desceu do monte Sinai, ninguém podia olhar para a face de Moisés.
Diz que se alguém tocasse em alguma coisa ali, até mesmo um animal, morreria. E o povo ficou com medo e disse: fala tu conosco, Moisés, porque Deus falando nós morremos. E eles olhavam no rosto de Moisés e brilhava de tanta glória. Ele estava com o Senhor e ele exteriorizava a espiritualidade. A espiritualidade da vida da pessoa, ela tem que produzir algum efeito. A espiritualidade não é só no contexto teórico, mas é na prática também. Se você sente alguma coisa de Deus, você exterioriza com glória a Deus, com lágrimas, com graças a Deus, com aleluia, com louvores, com adoração. Glória a Jesus. Moisés foi transfigurado, mas Jesus também se transfigurou, mudou o aspecto do seu rosto. Os quais apareceram com glória. Como apareceram com glória? Apareceram com aquela coisa gostosa, vieram com muito resplendor, com muita graça, com muita autoridade para participar junto com o Mestre. Glória a Deus. E o tema que eles estavam discutindo ali? Veja só, o tema era a morte de Jesus, que havia de se cumprir em Jerusalém, acontecer em Jerusalém. O tema desse culto, o tema desse encontro, era o melhor tema a ser pensado. Os maiores temas a serem empregados nos nossos cultos, nas praças e para as pessoas, é a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, é a cruz de Cristo, glória a Deus. E esse era o tema que envolveria as pregações com o passar dos séculos, com o passar dos anos, para convencer muitas pessoas. Porque Moisés falou de Jesus, ele projetava lá na frente as suas pregações, suas escritas, e ele falou muito disso. E agora o tema era exatamente a morte. Mas estava ali Elias também, que era o representante da lei. Se Moisés representava, ou seja, se Moisés representava a lei, Elias representava os profetas. Era um grande homem. Elias subiu no redemoinho, também no monte, lá no monte. Quando nós estivemos em Jerusalém algumas vezes, a gente visitou Monte Carmelo. E aquelas regiões do profeta Elias passou por ali com o seu servo Eliseu, fazendo as suas proezas também como um profeta de Deus. Glória a Deus. Mas o Elias, ele fez coisas grandes. Ele desafiou os profetas de Baal. Ele desmontou com os profetas de Baal. Ele orou e Deus botou fogo na água. Queimou a carne, queimou a lenha, e lambeu, as labaredas lamberam os regos onde estava a água, tinha corrido, e queimou tudo, porque Deus mostrou para aquele povo quem ele era, e todo o povo gritou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias provocou uma glorificação tão grande para Deus, naquele ato lá, quando desafiou os profetas de Baal e os profetas de Acera, e merece ser reconhecido quando ele chega aqui, para estar junto com Jesus, este grande profeta Elias. Coisa tremenda, irmãos. Esse Elias, um dia ele estava no monte, quando ele foi para profetizar para Acabe, disseram: tem um homem lá no monte e tal. E Acabe disse: quem é ele? Como ele se traja? Não, ele se traja de couro, come mel, silvestre e tal. E disse: então é Elias o tesbita. Toma um capitão aí com mais 50 homens e vão lá falar com ele. Digo para ele descer aqui e falar comigo. E quando eles chegaram e se identificaram, Elias disse: eu sou homem de Deus, então desça fogo e os consuma. E todos morreram. E veio o segundo grupo e aconteceu a mesma coisa. E quando veio o terceiro grupo, o capitão, o general, chegou na frente e com muita humildade se prostrou, reconheceu a autoridade na vida do profeta, reconheceu a missão de Deus na vida do profeta, e então o Espírito do Senhor disse: desce com esse, e ele foi e se apresentou a Acabe. Esse é o Elias que apareceu ali.
Depois João Batista também apareceu, trajando o mesmo traje, comendo as mesmas comidas. Esse era Elias. Diz, não, Elias já veio. Elias já veio. Não era o Elias que tinha se manifestado ali. Mas enquanto isso, veja só o que aconteceu aqui, queridos. Na continuação do texto. Verso 12, Pedro e os que estavam com ele, carregados de sono, dormiram. Veja a batalha que entraram esses homens de Deus. A crise espiritual que eles entraram naquele dia. Jesus leva para terem essa experiência. A glória de Deus está ali. Jesus está transfigurado. Está ali Moisés e Elias falando com ele. E os apóstolos estão dormindo. É uma batalha contra o sono. E esta batalha nós temos ainda hoje. Nós queremos buscar a Deus, queremos participar da glória de Deus, da graça de Deus, do derramar de Deus na nossa vida, mas há uma batalha muito forte contra o sono, contra a canseira, contra a exaustão. E você clama, e você luta, e você se esforça, mas o sono vem. E o sono na oração é um mau sinal. Sansão, quando dormiu, cortaram os cabelos da cabeça dele, as tranças, e ele perdeu o segredo de Deus. Ele perdeu o mistério do Espírito do Senhor que estava na vida dele. Abraão teve uma batalha. Quando Abraão foi oferecer o sacrifício, cortou os pombinhos, os animaizinhos ali, que ofereceram em sacrifício ao seu Deus, a Bíblia diz que Abraão caiu num profundo sono, ele quase caía de sono, e as aves de rapina vinham para tirar do altar o sacrifício, e ele os enxotava e quase caindo de sono, aquela batalha contra o sono. Sono fala muitas coisas para nós. Sono, poderíamos falar inúmeras coisas aqui, mas eu vou ficar só com a palavra sono, canseira, exaustão, aquele negócio de ficar fraco e não ter forças para insistir. E eles estavam com Jesus, provavelmente Jesus foi orando, e eles foram dando sono e dormiram. Isso é uma batalha de todos nós. Nós precisamos enfrentar e insistir com o nosso Deus. Deus me dá força, orar, pedir, clamar, insistir para ficar diante do Senhor, até que o Senhor dê vigor, dê força, e a gente tenha aquela acordada. E diz que quando eles se acordaram, veja aqui, verso 32, Pedro e João estavam com ele carregados de sono, quando despertaram, viram a glória, e aqueles dois varões que estavam com ele. Você imaginou, nessa batalha de busca a Deus, de jejua, de não ter força, mas faz o que pode, e não se entrega, e vai lutando, e um despertar no meio da glória. Acordar no meio da glória. Esse despertar num culto, esse despertar no ensaio, esse despertar numa reunião de oração, esse despertar num congresso, nem precisa ser congresso, nesse despertar de um momento a sós com Deus, em algum lugar ajoelhado diante de Deus, e nesse despertar você for envolvido com a glória de Deus. Glória a Deus. E esse negócio pegou tanto, veja o que diz a continuação do texto. Verso 33, e quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias, não sabendo ele o que dizia. Ele não sabia mesmo, porque a glória de Deus foi tão grande, que ele disse: eu não saio mais daqui, vou fazer aqui uma tenda para o mestre, uma para mim, outra para Moisés, outra para Elias, vou fazer aqui
uma vila, vamos fazer aqui um bairro, vamos fazer aqui uma comunidade, porque é o centro do avivamento é aqui, e nós queremos ficar aqui. Mas quando ele está nessa ideia tão maravilhosa, Elias sai, Moisés sai, e uma nuvem vem, essa nuvem os cobre, e essa nuvem representa também a pessoa bendita do Espírito Santo. Verso 34, dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, daí eles sentiram e temeram. Veja o que aconteceu com eles aqui, algumas coisas. Primeiro, eles receberam temor. Eles foram envolvidos com o temor. No outro versículo, eles foram envolvidos no sono. Duas coisas terríveis que nós enfrentamos: o temor e o sono. Mas também ficaram um pouco frustrados por terem dormido. Três coisas então: frustração por dormir na hora de adorar, frustração por terem medo, porque não se sentiam preparados para ter aquele impacto espiritual que estavam recebendo, e também porque eles estavam precisando desta graça na vida deles. E agora, mais uma coisa me chamou a atenção, que quando houve a manifestação, Jesus se transfigura, estão todos ali, aquela glória, esse acorde se envolve na glória, de repente sai Moisés, sai Elias, eles ouvem a voz do Senhor Deus que fala dos céus. Deus tinha falado no capítulo 3 de Lucas, esse é meu filho. Agora ele se manifesta aqui de novo e diz, esse é meu filho, e confirma a sua palavra, a sua autenticação, a sua promessa na vida dele. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E depois disso, não viram mais nada, e só ficou Jesus com eles. Agora o negócio pegou para nós, irmãos. Nós participamos de tantas coisas boas, mas quando a gente pensa que é só fazer uma tenda e ficar ali com ele, porque não tem mais fim aquela glória, sai tudo. Mas Jesus não saiu. Jesus ficou junto com eles, porque Jesus vai até o fim comigo e com você. Eles tinham que descer do monte, eles foram se preparar, porque lá no pé do monte tinha um pai com o filho endemoniado, filho lunático, desesperado, com os demais discípulos no pé do monte. Eles tinham que descer porque a missão deles continuava, mas a missão continuava na companhia de Jesus, na preparação de Jesus. Meu amado irmão, não desanime, porque quando tudo passar, momentos bons passaram, momentos ruins passaram, você já teve experiências inúmeras de temor, de frustração, de decepção, tantas coisas, e também de glórias, de alegria. Quando passar tudo isso, você ainda não estará sozinho, porque Jesus diz o texto aqui, ó, e tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. Eu quero orar contigo, porque eu quero que você leve para casa essa esperança. Quantas coisas boas a gente tem, eu posso estar falando aqui para pessoas que estão no auge da espiritualidade. Nunca deu tantas coisas certas como está dando agora. Nunca conseguiu tantos objetivos, alcançar tantos objetivos como conseguiu agora. Mas eu posso estar falando para pessoas, quem sabe, que nunca teve tantos prejuízos espirituais como está tendo agora, ou teve. Nunca teve tantos problemas para resolver como tem agora. Mas independente do nível espiritual que está, independente do sentimento emocional que esteja passando, Jesus está contigo, porque Ele descerá do monte contigo, e você vai ver mais milagre, e você vai ouvir mais palavras, e você vai receber mais pregações, porque Deus está contigo, meu irmão.